O Ramires é negro de pele clara, tem os cabelos crespos e louros bem armados, raspados nas laterais, cavanhaque, bigode e Olá, sobrancelha preta. internautas, sejam bem-vindos ao Link Festival. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância da educação tecnológica em favelas e comunidades periféricas. Eu me chamo Ramires, eu vou fazer uma breve audiodescrição para vocês. Eu sou um homem negro, eu tenho 25 anos, eu estou vestindo uma camisa do Vasco, para quem torce para algum time aí contra o Vasco, eu lamento. E eu estou também com o cordão do Vasco e também com um brinco na orelha direita, na orelha esquerda, perdão, que é um berimbau, para deixar aí para vocês a imagem de que já pratiquei capoeira, hoje não pratico mais. E o meu cenário é o escritório aqui da Infocria, que é o coletivo que eu faço parte, em Bariê. E aqui atrás tem uns penduricalhos, tem uns objetos aleatórios, tem um Ronald McDonald, tem um Ele vira quadro, para tem um trás. disco, tem algumas coisas diversas e tem alguns livros atrás também no fundo que estão escondidinhos ali, que fazem parte do acervo do coletivo. Como eu falei, é importante voltar nisso, o Infocria faz parte do território de Imbariê, que fica em Duque de Caxias. E se vocês conhecem Duque de Caxias, Imbariê? Para quem não sabe onde fica, fica no Rio de Janeiro, e para quem não conhece, eu vou falar um pouco, justamente porque fazem parte da trajetória do tema que eu escolhi, que é a importância da educação tecnológica em favelas e em comunidades periféricas. Bom, eu sou do Mato Grosso do Sul, mas eu cresci aqui em Jardim Bariê, que é um bairro do município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Qual é a parada com relação à tecnologia? Em Bariê foi um dos lugares selecionados por um projeto chamado Casa Brasil, que rolou em 2005, que basicamente a ideia do projeto, eu separei aqui para vocês para ler, para a gente poder estar no mesmo lugar de compreensão. Casa Brasil foi um projeto que rolou a nível nacional, então aconteceu em diversos lugares diferentes, inclusive aqui onde eu moro. E começou em 2005. O objetivo da Casa Brasil era o seguinte, eu vou ler aqui a frase para vocês. Era promover o desenvolvimento e universalização das tecnologias da informação e comunicação e a consequente inclusão social e digital por meio de atividade de extensão inovadora, disseminação e transferência de tecnologia. Essa definição hoje contempla uma série de iniciativas que estão acontecendo a todo momento, como iniciativas de bootcamps que acontecem online, que acontecem presencialmente, por todo o Brasil hoje. Mas isso aconteceu em 2005. A Casa Brasil de Imbariê foi inaugurada em 2005. E a Casa Brasil continha, além do projeto de inclusão digital, eles também ofereciam a Biblioteca Popular, que é uma biblioteca com livros multimídia, não era, por exemplo, audiovisual, que lidava com gravadores portátil, com VHS ainda, com fita e outras tecnologias mais antigas. Mas por que eu estou falando disso? Porque a relação de tecnologia desse bairro, que é onde eu moro hoje, é antiga e começou antes de mim. Antes de eu começar a me interessar por tecnologia, se amplificado e se amplificou, construindo aí uma relação histórica no bairro com o interesse por tecnologia. E por conta disso, né, chegou algum momento em mim esse interesse. E aí que vem a minha relação com o bairro e com tecnologia. Eu mexo com tecnologia desde criança. Eu comecei a mexer com tecnologia no sentido externo, de externalizar minha relação com tecnologia, quando eu comecei a ter acesso ao computador do meu irmão. E aí eu conseguia copiar CDs, né, discos de PlayStation 2 e comercializar eles aqui no meu território. Eu não sei nem se isso poderia estar sendo comentado aqui, mas estou contando essa parte da história que é importante. E a partir daí eu não parei mais e continuei trabalhando com essa área também, continuei me relacionando cada vez mais profundamente com tecnologia, até chegar. A partir dessa relação com tecnologia, eu comecei a perceber também, dentro de casa, a dificuldade da minha mãe com relação à tecnologia, com relação ao smartphone. Por exemplo, mandar áudio no WhatsApp, ela não sabia. Até por uma pandemia, a gente está passando ainda, lidando com uma pandemia, e nesse momento da pandemia, o mundo, de certa forma, se hiperdigitaliza, que entrar em aplicativos como auxílio emergencial, sem saber sequer de bloquear o telefone por conta própria. Considerando isso e observando isso de perto, eu vi que faltava ali naquele momento um letramento, uma alfabetização digital, uma alfabetização tecnológica na minha mãe, no caso, né? Que ela precisava aprender a usar aquilo que ela precisaria usar para ter acesso aos serviços do governo. E não somente a minha mãe, né? As minhas vizinhas também precisavam fazer isso, as pessoas no meu bairro também precisavam fazer isso.
e ninguém estava se preocupando em ensinar essas pessoas a utilizar aqui no meu bairro. E foi aí que eu comecei, né? Comecei junto com meus amigos aqui do bairro, a ideia da gente conseguir ensinar tecnologia para a galera do território. Mas isso não começou aqui, né? Eu não inventei a roda e outras pessoas já estavam fazendo esse trabalho. E a partir desse trabalho, eu conheci as pessoas do meu bairro, me apresentei como uma pessoa de tecnologia e acabei me tornando, junto com a galera do coletivo da Infocria, que é o nome do coletivo que eu faço parte, uma referência aqui para a região nesse sentido. E hoje a gente atua basicamente pensando e projetando aulas, oficinas e cursos para a galera conseguir se conscientizar em relação à tecnologia, em relação à existência dela, conseguir usar também, instrumentalizar essas pessoas também para conseguir saber onde apertar cada botão, saber como mandar um áudio no WhatsApp, como acessar os aplicativos de serviço do Gadas, e não foram, não anteciparam que as pessoas aprendessem a usar a ferramenta, simplesmente desenvolveram ela e disponibilizaram e esperaram que as pessoas iam aprender a usar. Né? Mas é isso, a gente sabe que as pessoas têm dificuldade, têm níveis de aprendizado diferentes, cada pessoa tem uma forma de se relacionar com a tecnologia para todas as idades. A gente já trabalhou com conhecimento em relação ao uso das plataformas. Eu queria trazer alguns casos para vocês de quando a ausência de pessoas, de comunidades e de pessoas diversas em tecnologia provocaram danos, né, reais a pessoas. O primeiro caso que eu vou trazer para vocês foi um caso que eu ouvi quando eu fui a um evento chamado Sim à Igualdade Racial, lá em São Paulo, e um diretor do Facebook estava lá palestrando, diretor comercial do Facebook, e ele disse o seguinte, eu estava contando uma história também, sobre a equipe de engenharia de software não estava conseguindo desenvolver um algoritmo para reconhecer rostos de pessoas negras. Como eu disse, eu sou um homem negro, então imagina que eu não conseguia ser reconhecido pelo algoritmo que o Facebook estava implementando no Messenger para gerar os avatares que hoje em dia o iPhone gera no reconhecimento facial. E eles iam implementar isso dentro do Messenger e não estavam conseguindo fazer isso porque o algoritmo não reconhecia rostos de pessoas negras. Como isso foi resolvido? Segundo ele, uma engenheira de software da equipe, de uma equipe diferente da equipe responsável pelo algoritmo de reconhecimento facial, se envolveu com a equipe do reconhecimento facial e ela, por conta, ela sendo uma pessoa preta, conseguiu desenvolver essa tecnologia, conseguiu finalizar o que estava faltando e conseguiu resolver o problema. Só a presença dela ali e, claro, a habilidade técnica dela conseguiu resolver essa questão. Então, esse é um exemplo prático de que essa pessoa não estando ali, esse problema talvez não fosse resolvido. Porque mesmo que os engenheiros que estavam envolvidos naquela ferramenta pesquisassem sobre e se aprofundassem sobre o tema, para reconhecer rostos de pessoas negras, talvez o olhar e a presença e a vivência de uma pessoa negra faz toda a diferença. Além disso, a gente teve outro caso aqui no Brasil, que foi no Ceará. Aconteceu um crime no Ceará e a Delegacia de Polícia do Estado do Ceará utilizou uma ferramenta de inteligência artificial para identificar suspeitos. E um dos suspeitos que eles acreditaram, né, eles que eu digo a IA, né, a inteligência artificial que foi utilizada, foi o Michael B. Jordan, o ator de Pantera Negra, o filme da Marvel. Ele foi dado como suspeito nesse crime lá no Ceará. Logo, o que a gente consegue compreender? Que por algum motivo, a IA, que é uma tecnologia algorítmica que é treinada previamente para poder identificar rostos, admitiu que o ator de Hollywood, Michael B. Jordan, poderia ser considerado um criminoso no Ceará. Esse treinamento ele foi programado por alguém, ele foi escrito em código, em linhas de código da linguagem que foi desenvolvida aquela inteligência artificial. Quem programou esse código provavelmente identificou e colocou no mesmo banco de dados de imagem a foto do Michael B. Jordan, ou fez a IA reconhecer que os traços no rosto do Michael B. Jordan corresponderiam a um criminoso que pudesse praticar um crime no estado do Ceará. O que poderia resolver esse problema, né? Muitas coisas. O reconhecimento facial é uma tecnologia que está sendo estudada e está sendo muito questionada e criticada no meio da tecnologia. Mas isso é um assunto para outro momento, talvez para um outro palestrante que estiver presente na link. O que eu queria trazer é que a falta e a ausência de pessoas diversas em tecnologia, deliberadamente, cria um terreno fértil para que danos ocorram a essas pessoas que estão ausentes. O que eu quero dizer com isso? Eu aqui de Marie,
utilizando uma ferramenta programada por uma pessoa no Vale do Silício, vou ter uma relação diferente do que a pessoa que programou lá da Califórnia. E por que isso é importante? Porque se eu quero que essa ferramenta utilizada aqui em Imbaria, pelas pessoas de Imbaria, tenha um impacto positivo na vida dessas pessoas, eu preciso que essa ferramenta que eu estou desenvolvendo, ela consiga identificar e respeitar e preservar elementos daquele território, elementos daquelas pessoas naquele território. Ou seja, se eu consigo envolver uma pessoa de Imbaria para programar essa ferramenta começou lá no Vale do Silício, eu consigo ter o mesmo aplicativo que funciona bem no Vale do Silício, lá na Califórnia, funcionando muito bem aqui em Imbaria, sem causar danos negativos a essas pessoas desse bairro, desse território. Isso vai acontecer com o tempo, isso já está acontecendo. Algumas empresas e organizações já estão incluindo pessoas de diversos lugares do mundo, né, para poder cada vez mais terem programas e aplicativos e aplicações que funcionem melhor, de forma que gerem melhor bem-estar nos seus usuários. Peraí. Eu disse isso para puxar um outro tema, um outro tópico, que é tecnologia favelada. Tecnologia favelada é basicamente a proposta de conceito de que tecnologia vinda de periferia, vinda de favela, de comunidades periféricas, elas podem configurar o que vai vir para o futuro. É a tendência, de fato, do que seria a diversidade na indústria da tecnologia. Por que isso? Como eu disse, né? Se você programa um aplicativo de entrega na Califórnia, ele vai funcionar muito bem lá, porque você mora lá e você conhece muito bem o seu bairro. Agora, o aplicativo de entrega, o mesmo aplicativo de entrega no Complexo da Maré, que é um lugar onde as ruas e os becos e os guetos funcionam de uma maneira muito particular, o seu aplicativo de entrega da Califórnia não vai conseguir encontrar as ruas desse lugar, não vai conseguir saber aonde vai ser entregue o produto que foi solicitado pelo aplicativo. Mas o programador residente da Maré e que faz parte daquela vivência e conhece todos os caminhos, ele vai conseguir programar muito melhor esse aplicativo, porque ele vive ali e ele experiencia aquilo diariamente. Mas, para além de pensar no aplicativo de entrega, a gente pode pensar em tecnologias que surgem quase que exclusivamente para pertencer àquele pequeno espaço, àquele pequeno território. No caso do Complexo da Maré, é um grande território, um território imenso. Um dos exemplos de tecnologias que são feitas para um território, eu posso trazer para vocês o Cocosap. Não sei se vocês conhecem, eu sei que esse nome é um pouco engraçado, mas é esse nome mesmo, Cocosap. Vocês podem procurar, podem dar um Google no Cocosap. Vocês vão encontrar essa ferramenta que ela serve para mapear e identificar um bot no WhatsApp, com lixo, né, jogados nas ruas. As pessoas fotografam, botam o endereço, mandam para esse serviço, que é uma conversa no WhatsApp, e a partir daí as pessoas responsáveis por essas estratégias de geração de políticas públicas para resolver esse problema na prática, na realidade. Então, é uma tecnologia que surge num lugar e ela consegue ter uma finalidade especial para aquele próprio território. Para além dessa menção de tecnologia favelada, eu queria mencionar também um camarada chamado Lucas Lima, que desenvolveu por conta própria e por pesquisas próprias, com acesso à internet que ele tinha, uma impressora 3D que foi construída através, né, por meio de sucatas de impressoras que ele encontrava no Ferro Velho. Então, ele pesquisou muito sobre isso, por conta própria. Ele é um cientista, né, um cientista favelado, conseguiu desenvolver impressora 3D dentro de casa. Ele já contou essa história, tem um documentário sobre isso, ele fala bastante sobre isso, e além de fazer a impressora 3D, ele desenvolveu um manual para você conseguir fazer a sua impressora 3D com os equipamentos encontrados em ferro velho, que são equipamentos que geralmente são jogados fora. E esses dois exemplos eu trouxe para relevar para vocês o seguinte: às vezes, a educação tecnológica ela fica somente nas universidades ou em cursos que são privados e em lugares que dão acesso a esses cursos de forma gratuita, às vezes exigem que as pessoas tenham acesso à internet, por exemplo. A gente está numa situação no país que as pessoas às vezes não têm nem acesso a um telefone e nem a um computador. Então é muito importante que dentro das comunidades as pessoas se organizem e consigam distribuir esse conhecimento de forma direta e objetiva para as pessoas daquele território. E aí que surge a ideia da gente conseguir fazer uma educação tecnológica que seja popular, que aconteça pelas pessoas do bairro, para as pessoas do bairro. Isso já está acontecendo. Um dos coletivos que está fazendo isso, que eu trouxe, é o que eu faço parte, que é a Infocria, mas tem outras iniciativas, como, por exemplo, o QuebraDev faz isso também, lá em São Paulo. Eles produzem conteúdo sobre tecnologia
com relação diretamente com a periferia. Vocês podem consumir também esse conteúdo. Eles também conhecem, estão integrados com o Perifacode, que é a iniciativa que se propõe a promover educação tecnológica dentro cada vez mais promovido e incentivado. Porque isso causa resultados como o Cocosap, como eu trouxe, e pessoas também como o Lucas Lima conseguem se desenvolver e conseguem se amplificar dentro da área de tecnologia, pensando no próprio território e criando inovações tecnológicas que façam sentido para a sua realidade. Beleza? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Pensem sobre educação tecnológica em favela, em comunidades periféricas. Tem outros exemplos que a gente pode também ter acesso. Não sei se eu consigo disponibilizar em algum lugar alguma coisa para as pessoas, mas eu posso listar para vocês algumas tecnologias que foram produzidas em comunidades periféricas. E é isso. É isso,